A Guerra Fria manda notícias. É isso que nós podemos ler quando observamos exercícios militares entre Cuba e Rússia. Em 1962, nós temos o fim da Guerra Fria em sua fase quente, a primeira fase da Guerra Fria, e temos ali uma das maiores crises que a humanidade já assistiu. Nós tivemos 12 dias que abalaram o mundo. Era outubro de 1962, quando mísseis da União Soviética estavam alojados em Cuba, uma pequena ilhota muito próxima aos Estados Unidos que colocava sob alvo todo o território dos Estados Unidos. O cenário que temos agora é diferente em vários aspectos e é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, para que nós sempre aprofundemos e compreendamos os conteúdos de maneira muito mais aprofundada, detalhada. Dê o like, compartilhe e vem com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você sobre geopolítica. E claro, nós estamos aqui observando a crise crescente entre os Estados Unidos, a Rússia e tal. Não é a Guerra Fria da década de 60, na sua fase quente, né? Mas é um momento de enorme tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, em especial no âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós temos a Rússia se movimentando dentro do que nós podemos até pensar, a chamada doutrina Gerasimov, que é uma doutrina política da Rússia para as questões militares, de modo que a Rússia compreende que a guerra não envolve apenas a ação militar, mas uma série de outras questões no que se refere à diplomacia, à dissuasão, exercícios militares, não é? Então, o conflito, a guerra, não se refere apenas às questões meramente militares, mas uma série de outros aspectos, inclusive houve uma discordância envolvendo Prigozhin e o alto comando do exército russo na época e levou ao levante de Rostov, inclusive não é o nosso caso aqui, não é? Quem é nosso aluno nas aulas de geopolítica, na sala de guerra, toda semana, uma aula ao vivo, tratando do principal assunto da semana, nós tratamos de maneira bastante aprofundada o que é a doutrina Gerasimov, qual que é a geopolítica russa para o exterior próximo e assim por diante, não é? Aqui nós estamos falando dos exercícios militares da Rússia feitos em Cuba. Nós temos então agora, nesses dias, uma flotilha, um conjunto de embarcações militares da Rússia fazendo exercícios militares com um arquirrival dos Estados Unidos chamado Cuba, um país muito importante, sobretudo quando se pensa em rivais dos Estados Unidos, enfim, vamos observar. Então aí nós temos a foto de um submarino de propulsão nuclear que foi trazido, não é, para as águas que beiram a costa dos Estados Unidos, não é? Na sequência nós temos a embarcação, a fragata, né, não fragota, conforme podemos observar, tal. E na sequência, observando aí o que está acontecendo. Então, Rússia e aliados, não é? Exercícios militares. A Rússia está desenvolvendo exercícios militares com Belarus, Bielorrússia, e está em sua segunda fase. Na primeira fase, nós temos a Rússia fazendo exercícios militares, em especial, à medida em que nós temos o apoio dos países da OTAN, dos Estados Unidos para a Ucrânia, nós temos a Rússia se movimentando mais e mais para fazer exercícios militares e se aproximar de seus aliados, conforme nós estamos observando. Nota só, nós temos aí, então, na primeira fase, a Rússia testando mísseis hipersônicos, não é? Os tais mísseis Kinzhal, tal, não é? Nessa segunda fase, o uso de armas atômicas táticas, tudo bom? Então, exercício nuclear envolvendo Bielorrússia e também a Rússia, certo? Isto vem após o anúncio da Ucrânia poder utilizar os armamentos oriundos da OTAN contra o território russo, não é? Na foto aí nós temos o atual Ministério da Defesa da Rússia, que é o Andrei Beluzov, não é? Que substituiu o Shoigu, não é? Que está ao fundo ali, tal, que faz coisa de um mês que houve essa substituição, não é? Nós temos aqui, inclusive, agora a Rússia no Atlântico Norte,
tudo bom? Que é uma espécie de teatro de influência dos Estados Unidos, em especial no pós-Segunda Guerra Mundial, e agora a Rússia vindo para Cuba, né? Então, Rússia chegando à Ilha dos Irmãos Castros, hoje já não mais um símbolo, talvez, não é? A Cuba ainda é um símbolo do socialismo real. Cuba ainda é um símbolo da oposição aos Estados Unidos na América Latina, não é? Ou este lugar de oposição aos Estados Unidos foi ocupado por outro país na América do Sul ou na América Latina? Que país seria esse, não é? Vamos aqui, ó, em Cuba, flotilha com 4 embarcações, um navio submarino de propulsão nuclear, só que, um detalhe aqui, a informação é que o navio não está acompanhado com artefatos nucleares, tudo bom? O submarino não está acompanhado por, certo, artefatos nucleares, tudo bom? Um navio cujo nome não me lembro agora, né? Mas tem um nome aí russo importante. A fragata Gorchov, conforme a gente viu na imagem, um petroleiro Patin e o rebocador Nikolai Tikhar, ok? A pronúncia russa certamente totalmente perfeita, não é verdade? Então, nós temos aqui um conjunto de embarcações militares russas em Cuba, o que nos faz, sem dúvida, fazer paralelos com o que foi a Guerra Fria e também com o que foi a crise de 1962. Durante 12 dias, embarcações militares soviéticas estiveram muito próximas aos Estados Unidos, que é justamente ali em Cuba. Temos que a distância geográfica entre Cuba, não é, e o território da Flórida nos Estados Unidos é uma distância de mais ou menos 140 quilômetros, não é? Então nós temos uma distância muito próxima, inclusive Miami está numa distância em torno de 160 170 quilômetros da ilha cubana, enfim. Não é por acaso que historicamente, não é? Historicamente nós tivemos Cuba, importante território de grande influência dos Estados Unidos. E essa influência diminuiu à medida em que houve a revolução na década de 50 ali, levando Fidel Castro ao poder neste país, enfim, né? Na sequência, observando aqui um mundo no mapa, novamente, a crise de 1962, quando embarcações militares russas estiveram em Cuba. O cenário é diferente agora, porque não há a presença de bombas atômicas em Cuba, mas há a presença de navios militares cubanos, russos em território cubano. Naquele contexto, em 1962, nós temos, aumentando aí o slide para que nós observemos, que o alcance dos mísseis russos desde Cuba poderiam atingir Miami, por exemplo, poderiam atingir New Orleans, não é? Poderiam atingir Washington, ok? Poderiam atingir Nova York, poderiam atingir até a região densamente povoada no Canadá, que é esta região ao sul, de modo que quase todo o território dos Estados Unidos estava sob o alcance dos armamentos russos que estavam em Cuba naquele contexto de 1962, não é? Então era o alcance de 3.000 quilômetros possíveis, não é? De modo que até o território do meio oeste americano estaria no alvo de mísseis oriundos de Cuba contra o território norte-americano. E foi, sem dúvida, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Nós costumamos dividir a Guerra Fria, não é, em algumas fases. A primeira fase é justamente a fase da Guerra Quente, quando nós temos a Guerra da Coreia, por exemplo. Além da Guerra da Coreia, nós temos também a crise dos mísseis em 62, não é? Depois, nós temos uma certa distensão. A Guerra Fria entra na chamada detente, não é? Em especial a partir do desfecho pacífico envolvendo a crise dos mísseis, não é? Quem é nosso aluno sabe, ali nas primeiras aulas nós analisamos a Guerra Fria, a importância que teve a Guerra Fria. De modo que a partir de 79, quando a União Soviética faz a sua incursão militar no Afeganistão, é o que se compreende como a Segunda Guerra Fria, ou uma fase novamente quente da Guerra Fria, enfim, né? Não é o caso aqui, é só para exemplificar, certo? O quanto foi importante a crise dos mísseis, porque primeiro colocou o mundo sob uma tensão imensa, não é? Segundo, né,
Segundo, encerrou uma fase de enorme hostilidade entre os Estados Unidos e a União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Que é o momento mais crítico ali da chamada Guerra Fria, enfim, né? Depois nós vamos ter corrida armamentista, corridas tecnológicas, corrida espacial e assim por diante, né? Mas, adiantando aqui, né? Então nós tivemos, voltando, né, os nossos slides gloriosos, né? O mundo no mapa, característica única do nosso canal. E claro, você que aprofunda o conhecimento, aqui não é sempre apenas um comentário que aconteceu tal coisa, é sempre uma abordagem, não é, linkada com a questão da geografia, da cartografia, dos mapas, não é? O mundo no mapa, com a história e assim por diante. Tudo bom? Então, avançando aqui, ó, um mapa mostrando o alcance dos mísseis soviéticos em Cuba. Os mísseis que estão agora nas fragatas russas que estão chegando em Cuba têm um alcance de até 600 quilômetros, tudo bem? Então, toda a Flórida ficaria sob, não é, um possível alvo aí nesta região sudeste do território americano. Agora, tudo bom? Não que isto vai desencadear uma crise militar, enfim, embora os Estados Unidos estão de olho, não é? Estão monitorando, enfim. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, eu reitero, conheça o nosso curso para você aprofundar o conhecimento, sair da superfície, não é? O link está na descrição do nosso vídeo, tudo bem? Dê uma olhada, vem estudar conosco. Temos ali um território geopolítico, um grupo no WhatsApp com discussões de alto nível. Temos também a sala de guerra toda semana, uma aula ao vivo, tratando do principal tema de geopolítica da semana. Tudo bem? Além do curso gravado com, não é, módulos sobre a Guerra Fria, a geopolítica da Rússia, dos Estados Unidos e assim por diante. No mais é isso. Bom estudo. Se você chegou até aqui, eu reitero. Divulgue o nosso conteúdo e, claro, se inscreva no canal e sempre, 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 sempre respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.